Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 8, que diz assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Glória a Deus. Queridos, nós nunca vamos compreender a mente de Deus. Às vezes a gente fica tentando compreender a mente de Deus, os caminhos de Deus. Nem sempre vamos compreender os caminhos de Deus, porque como a própria palavra de Deus diz aqui, eles são bem mais altos do que os nossos caminhos. São bem maiores, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, de repente a gente começa a passar por uma determinada situação e muitas vezes a gente não compreende o que está acontecendo. Por que a gente está passando por aquela situação? O que Deus quer com aquilo? E a gente fica questionando, né? Como eu coloquei no áudio passado, né? Como Jó, sem entender nada. Mais uma coisa, a gente precisa neste momento, sabe o que é? Confiar em Deus. Confiar. Só isso, confiar. Se não estamos entendendo, Ele está no controle. Se a coisa está muito difícil e parece que a gente vai sucumbir, temos que confiar. Temos que confiar que Ele cuida de nós, que Ele não vai deixar com que a gente se destrua, que por mais que a gente esteja passando uma tribulação enorme, que as forças da gente parece que não vai resistir, Deus estará conosco no momento certo para nos acudir, para nos socorrer. Então nós precisamos confiar. Confiar e entregar, porque se a gente não confiar, a gente vai começar a ficar nervoso, desesperado, irritado e muitas vezes até mesmo com raiva de Deus. E às vezes são nesses momentos mais difíceis das nossas vidas, dos maiores desertos, que a gente mais precisa de Deus, é que a gente se afasta dele. Exatamente por não entender, exatamente por não confiar. A gente pensa que ele está sendo injusto conosco, que ele está nos abandonando, que ele não está se importando conosco. E esses pensamentos vão nos levar para longe dele. Mas nesses momentos é hora de se aquietar, de se aproximar dele e de confiar. Confiar sem entender não é fácil, não é mesmo? Porque a gente quer entender para poder confiar. Só que muitas vezes a gente tem que confiar mesmo sem entender. Há certas coisas em nossas vidas que nós nunca vamos entender. Talvez só na glória a gente vai entender por que a gente viveu ou passou. Mas uma coisa eu posso dizer a você: tudo que nos acontece, tudo que a gente vive, Deus faz alinhar para um propósito, para o propósito que Ele tem para nós. Se nós não nos afastarmos dele, vai ser bênção no final. Deus vai converter em bênção aquilo que parece ser mal. Deus vai converter em alegria a tristeza. Vai converter em alegria, em pulos, saltos de regozijo, os momentos mais difíceis e tristes, porque Ele trabalha conosco e Ele trabalha exatamente nisso aí, nesse querer que nós sejamos mais maduros, para confiar inteiramente nele, incondicionalmente. Porque se nós confiarmos, com certeza vamos sofrer bem menos, não é? Porque por mais que a gente esteja passando por um buraco, por um abismo, a gente sabe que Deus está conosco e que na hora certa nos ajudará, nos socorrerá. Então, está passando aí pela luta, pela tribulação, não consegue entender? Lembre dessa palavra que o Senhor está dizendo para você aqui nesta manhã. Porque os meus pensamentos são mais altos do que o seu. Porque os meus caminhos são mais altos do que o seu. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Talvez o que você esteja buscando, querendo, é bem raso, é bem baixo, é bem pequeno. Mas o que Deus está querendo é muito maior, numa dimensão muito mais elevada do que você pensa. E por isso é necessário passar por alguns momentos de tribulação. É necessário aprender, confiar incondicionalmente nele e depender dele. Amém?
Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Evênia, Goiânia, Goiás.